Virou moda. Os bilionários lá do Vale do Silício estão construindo bunkers para se refugiar em uma eventual crise global. Qual delas eu não sei dizer porque são várias, né? Ativistas estão destacando a ironia desse movimento, já que o 1%, do qual muitos deles fazem parte, contribui e muito para o colapso climático e ainda citam o Brasil como um ícone de resistência ao lobby das gigantes da tecnologia. Quem vai contar mais pra gente sobre essa história é a Mila Laranjeira, aqui no Plantão do Meteoro. Então, Mila, me conta que história é essa? Bunker de bilionário. Então, essa história em si, como um todo, ela não é nova, né? Já é um movimento antigo de bilionários escolherem um lugar paradisíaco do mundo e chamar de seu, né? Construir um bunker lá para uma eventual crise climática. Como você mesmo falou, qualquer uma que vier. Então, a pandemia de Covid despertou neles de novo esse movimento, né? De onde eu vou me refugiar caso tudo dê errado. E com a volta dessa notícia, agora que foi revelado detalhes do bunker de mais um bilionário que é o Mark Zuckerberg, tem se falado muito sobre o papel desses próprios bilionários no colapso climático, né? Que é uma das crises Uhum. que estão em mais evidência agora. Então, se você me permitir mostrar esse trabalho jornalístico incrível da Wired, a gente começa aqui o nosso assunto. Sofia, é o layout quadrado, desculpe. Perdão. Isso. Se a gente puder começar aqui dessa notícia da Wired, foi um trabalho assim muito completinho que eles fizeram, porque até então esse era um lugar secreto que ninguém sabia o que tinha. Só sabia que era do Zuckerberg e que estava sendo construído alguma coisa lá no Havaí. E a Wired conseguiu levantar documentos da prefeitura que eles cadastraram, né, de como que seria esse complexo que ele está construindo, e descobriu vários elementos que são de um bunker de sobrevivência. Então, eu acho que os principais pontos dessa notícia, primeiro que eu adoro essa imagem que eles ilustraram, que é um muro de pedra, né, que é o muro Uhum. que cerca a região, e uma placa dizendo propriedade privada, obrigada por não entrar. É uma placa passiva-agressiva aqui, né? Né? Beleza. Mas tem dois pontos principais. O primeiro é que é um projeto ultra secreto mesmo. Foi difícil deles chegarem nessa documentação do que está sendo construído. Está sendo construído desde 2016 e só agora a gente está ouvindo falar em detalhes. E os próprios funcionários da obra estão comparando com o Clube da Luta. Os funcionários não podem falar entre si sobre o projeto, funcionários de diferentes áreas, e não podem, menos ainda, falar para o público, né, sobre o que está Uhum. sendo construído. Mas o levantamento de documentos que eles fizeram mostrou que está sendo construído cerca de 12 edifícios, uma mansão do tamanho de um campo de futebol e a parte principal, embaixo dessa mansão, é um abrigo que eles disseram que tem características de bunker, porque a porta é construída de concreto e metal, o espaço todo é autossuficiente em alimento, água. Tipo assim, você pode se refugiar ali e nunca mais sair, supostamente, né? Então, esses foram os detalhes dessa reportagem da Wired sobre o mais novo bunker de bilionário do Vale do Silício. E só para. Eles colocaram duas imagens muito boas, Sofia. Deixa eu só mostrar mais um pedacinho. Eles colocaram uma do lado da outra. Como eu tô com um zoom maior, não dá para vê-las do lado uma da outra. De um lado é uma guarita, porque Uhum. o lugar é todo seguro por seguranças, e do outro é uma banca de fruta que fica do outro lado da rua. Então ilustra como que ele foi para uma ilha remota, uma ilha de 70 mil habitantes ali na região do Havaí, e está construindo um complexo de mansão bilionário, assim, uma coisa muito exagerada, né? Pronto, agora a gente pode voltar para comentar o seguinte: o que está acontecendo?
a gente tem todo esse movimento de se refugiar em caso de colapso climático, de crise, pandemia, essas coisas assim. Agora a E nuclear a também, né? O revista, relógio do fim do mundo chegou a 90 segundos. eu vi isso também, pois é. Tem para escolher, né, qual é o colapso. E a revista Fórum, que eu coloquei aqui dentre as manchetes, ela fez um paralelo que eu achei muito curioso, que é a razão de eu ter trazido essa notícia aqui. Eles trouxeram a fala de um ativista, que ele é um teórico de mídia, igual a Clara, que faz aqui também o Plantão do Meteoro. E ele tem acesso a esses bilionários, né? Ele é palestrante, né? Fala sobre o futuro da tecnologia, de redes sociais. Então ele está muito dentro do grupinho dos bilionários. E a revista Fórum trouxe a posição desse ativista frente a essa popularidade dos bunkers que estão aparecendo por aí. Ele escreveu um livro chamado Sobrevivência dos Mais Ricos. É um livro que eu tenho assim sempre um pé atrás, porque ele fala que é uma história anônima, tal, então eu não sei até que ponto ele fantasiou um pouquinho, mas ele fala justamente sobre como que o 0,01% enxerga o colapso climático. Eles enxergam como algo, assim como tudo, né, que eles precisam se resguardar e não necessariamente salvar a humanidade como um todo. Deixa eu mostrar um videozinho dele falando, que vai ser melhor do que eu falar. Porque ele está falando aqui do livro dele que chama Sobrevivência dos Mais Ricos, né? E nesse livro ele introduz falando de uma conversa que ele teve com 5 bilionários sobre o que fazer, né, numa eventual crise. E aí ele falou que essa foi a conversa mais louca da vida dele. É isso que ele está contando aqui. Medo. By this event, because here were the wealthiest and most powerful digital people I had ever been in the same room with, yet they felt ultimately powerless to influence the future. That the best they thought they could do was accept the inevitable catastrophe and then just hang on for dear life. It was as if they thought they could somehow earn enough money to insulate themselves from the reality they were creating by earning money. É isso, tipo, eu acho que ele traz uma fala muito importante, que é de onde que eles tiraram que numa eventual crise, num eventual colapso, eles conseguem se salvar se isolando no Havaí, ou na Nova Zelândia, ou no Alasca, que são os principais pontos que eles estão construindo, né, esses lugares. De onde que eles tiraram que esses incêndios que estão acontecendo, as secas, a falta de alimento, não vai atingir eles, sabe? Então, eu acho que esse é o principal ponto que o Douglas Rushkoff levanta, né, no livro dele. É interessante a gente pensar nisso, porque a gente sabe que as pessoas mais pobres são as que estão mais vulneráveis. Isso é um fato que muitos estudiosos aí da justiça climática, muitos relatórios, acho que o último que chamou a atenção foi da Oxfam, mostram isso, né? Que realmente as pessoas mais pobres são as mais vulneráveis. Agora, dito isso, a crise climática ela pode chegar num ponto a chegar até a prejudicar aí, ou acabar com as nossas cadeias produtivas. E daí, se chega nesse ponto, meu amigo, não interessa quanto dinheiro você tem, a sociedade como um todo vai colapsar. Não tem dinheiro que te salve disso. Mesmo quem não vá ler o livro do Rushkoff, lê pelo menos o prefácio, porque ele fala justamente isso. Ele fala que ele recebeu perguntas, tipo assim, como é que eu faço para manter a minha autoridade sobre a equipe de segurança, sendo que o dinheiro não vai ter mais valor, provavelmente, se a gente falar de um colapso extremo. E aí eles começam a viajar, como todo bom bilionário do Vale do Silício, começam a viajar. Será que a gente vai conseguir ter robôs de segurança e colocar uma IA para gerenciar a comida, para que só eu possa abrir o fornecimento de comida? Então, assim, eles começam a viajar em como que eles vão direcionar a tecnologia que eles estão construindo para se proteger de um eventual levante
dessa população que vai ser a mais atingida, né? As populações que não estão no 0,01%, ou seja, todos nós. Então, ele fala na abertura do livro isso. É um pensamento ilusório de que eles podem direcionar a tecnologia contra as pessoas dessa maneira, sabe? Porque vai acabar, tipo, se a panela estourar mesmo, se a panela de pressão esquentar muito, vai estourar, sabe? Então eles estão nessa crença de que eles vão conseguir fugir. Agora, Uhum. uma última coisa que eu queria mostrar, se você puder compartilhar aqui a minha tela, é em que contexto que eles estão trazendo essa fala. Como a gente sempre vai localizar essas coisas, o papel do Brasil nisso, como que o Brasil se posiciona em relação a isso, essa fala do Rushkoff foi aqui no Brasil, e nessa época saiu um monte de reportagem na Folha, no Globo, sobre as falas do Rushkoff. E eles mencionaram como que o Brasil é um dos principais ícones para esses ativistas globais é, na, nesse ato de resistir ao lobby das Big Tech. Então, eles rememoraram um caso muito antigo, que foi o do Sérgio Amadeu. Sérgio Amadeu era um funcionário público do governo federal, e ele também é um ativista do software livre. O Sérgio Amadeu recebeu uma doação, abre aspas, fecha aspas, da Microsoft, para que toda a infraestrutura do Brasil tivesse que usar Windows, né? Era uma doação para o Brasil conectado, dependente do Windows. E ele falou: olha, a Microsoft é um traficante de drogas. Se a gente aceitar essa doação, a gente vai ficar dependente deles para sempre. E foi lá e peitou, tomou processo da Microsoft. E hoje ele até hoje é mencionado comumente como um dos principais nomes com poder, né? Estava no governo federal tomando decisão para não permitir que um governo se dobre ao lobby das Big Tech. E aí a gente localiza para o dia de hoje, que é esse debate da regulamentação das redes. O Brasil está mais uma vez tentando avançar, devagar, mas tentando avançar, em não permitir que nós, como nação, fiquemos completamente expostos e sujeitos ao desejo, né, dessas empresas de como moldar o futuro. A gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. E o Itamaraty está tentando manter um diálogo com as Big Tech, mais uma vez, né, a gente se posicionando em relação ao mundo. Mas até agora a reação das empresas está sendo: vou ver e te falo, a gente já conversa sobre esse negócio aí de regulamentação das redes, né? Basicamente é esse o rolê, assim. Pois é, eu não sei o que você pensa sobre isso, Mila, mas eu admito que eu costumo ficar um pouco cética com relação a esse tipo de regulamentação, porque eu não consigo deixar de pensar que nós estamos falando de empresas que muitas vezes têm muito mais poder do que os estados que deveriam regulá-los, sabe? Uhum. Eu vejo muito essa história, e o Estado malvadão vai regular as empresas, e eu fico pensando, amigo, ao contrário, as empresas que regulam o Estado, sabe? Sim. Não, eu E concordo totalmente. a gente viu na discussão da 2630, agora no começo do ano passado, que, assim, eles usaram todas as ferramentas que eles tinham para impedir. O Google chegou a colocar a mensagenzinha embaixo, o YouTube, mandava mensagem para os seus criadores no topo da página do estúdio, né? Então, é algo que é muito difícil combater. Sim, eu concordo. E aí você está criando empresas que têm tanto poder que tem falas como a do Sam Altman da OpenAI, que ele acha que ele vai ganhar tanto dinheiro nos próximos anos que ele vai poder bancar uma renda básica universal nos Estados Unidos, sabe? Então ele está querendo fazer um papel de Estado, assim, meio que gerenciar recursos que deveria ser feito pelo Estado, né? E eles querem tomar esse papel de mais importante que o Estado, sabe? Então eu acho bem preocupante também, e que a gente como nação tem que se posicionar como a gente costuma, né? O Brasil tem um histórico de peitar, né, esse lobby das Big Tech. Perfeito, vamos fazer jus a essa fama aí, essa história aí. Muito obrigada, Mila. Muito interessante essa abordagem que você fez. Eu vi aí muito por cima essa história aí dos bunkers.
E admito que quem eu vi falar disso eram aqueles doidinhos de bairro conspiratório, então ver uma pessoa sensata falar sobre isso eu achei muito gostoso. Legal. Ó, 100% crédito da revista Fórum, que fez uma ponte que eu achei maravilhosa entre bunkers de bilionários e ativistas da tecnologia, falando que a gente tem que peitar esses caras, sabe? Perfeito, perfeito. E se você que está assistindo quiser ajudar o Meteoro a continuar trazendo essas informações, seja membro. Muito obrigado por ver até o final. Tchau, tchau.